Meus irmãos, Romanos, capítulo 12, nós estamos fazendo a exposição de Romanos, e já estamos no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9. Acompanhem comigo, então, Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Senhor nos abençoe na sua palavra, irmãos. O que nós vimos até agora no texto de Romanos? Até o momento, o apóstolo Paulo, então, depois de falar da justificação pela graça, mediante a fé, à luz das possíveis perguntas que alguns que estavam na igreja de Roma, muitos deles eram judeus, poderiam fazer. Após fazer isso, o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre... ele se apresenta à igreja, ele quer ser enviado para a Espanha por aqueles irmãos que estavam lá. Ele apresenta a justificação, ele apresenta primeiro que está todo mundo perdido, até o capítulo 3, depois do capítulo 3 ao 5, do versículo 21, do capítulo 3 ao capítulo 5, ele vai falar de justificação, depois ele vai falar de santificação, vai falar de lei de graça no capítulo 7, vai falar da lei do Espírito no capítulo 8, e no capítulo 9 a 11 ele fala de onde é que está a eleição de Israel, onde é que a eleição fica, a doutrina da eleição em relação a Israel. Nós vimos tudo isso que foi falado aqui já há algum tempo. Então, você que estiver aí nos acompanhando, também pode olhar aí as outras mensagens que estão gravadas. Então, veja que, a partir daí, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, por misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, meus irmãos, que a partir daqui, o apóstolo Paulo agora começa a nos falar o que é essa renovação da mente. Primeiro, ele depois de tudo que foi falado, todo o texto, toda a exposição da salvação, depois de ele ter feito um louvor maravilhoso no capítulo 11, versículo 33 a 36, falando da sabedoria de Deus, quem pode alcançar a sabedoria, quem é que pode dar alguma coisa a Deus, porque as riquezas insondáveis de Deus, ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, depois de louvar a Deus pela sua sabedoria, assim, sabedoria que não pode ser medida pelo homem, nem alcançada pelo homem, o apóstolo Paulo, então, diz: diante de tudo isso, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam dar um sacrifício. Se Cristo se sacrificou, morreu por vocês, a vida de vocês agora será um sacrifício vivo. Então, veja que quando ele diz que você deve colocar o corpo por sacrifício vivo, ele está falando que é uma vida completa. A vida completa deve ser colocada como sacrifício a Deus. Então, o apóstolo Paulo, a partir desse momento, ele vai falar sobre isso. Nós vimos do versículo 3 ao versículo 8, ele falando, então, daqueles dons que o Espírito vai nos dando, então, e cada um deveria utilizar esse dom, principalmente a liderança,
para o propósito santo de Deus. Os dons devem ser utilizados para glorificar a Deus, e o Senhor, então, ele sobe aos céus e concedeu dons aos homens. O que está acontecendo com isso? Ele quer dizer que o Senhor, além da sua maravilhosa graça, da sua salvação, da sua justificação, de tudo, da eleição, o Senhor ainda concede dons para que os homens sirvam na igreja e sirvam no seu ministério, cada um na sua função. Deus, então, nos deu esses dons. A partir do versículo 9, vai dar recomendações básicas e vai mostrar algumas marcas de uma mente transformada. Então, como é uma mente transformada? Então, veja que o apóstolo Paulo agora, neste momento, ele começa a trabalhar que essa mente transformada, ela tem algumas características. Quais são essas características, né? É curioso, porque Paulo vai fazer de uma forma bem proverbial, bem parecido com sabedoria antiga, porque ele vai dar recomendações, pequenas recomendações, mas que têm uma profundidade muito grande. Veja as recomendações dele, que a partir do versículo 9, olha o que Paulo vai nos dizer. O amor seja sem hipocrisia. Então, uma mente renovada, uma mente agora que precisa ser transformada, é interessante você perceber que na conversão, vou falar aqui de maneira teológica para que a gente entenda, existe um processo de regeneração do coração, ou seja, o seu coração agora, que era contra Deus, agora ele é um novo coração, ele tem uma nova vida, você nasce de uma semente agora incorruptível, e agora você deseja Deus. Então, sua alma deseja Deus, você deseja Deus. Só que você, que de repente já tem um tempo na sua vida, tem alguma idade, você passou muito tempo cultivando coisas que são coisas terrenas, coisas do mundo, ou seja, o que a gente chama do mundo, né? Tudo está no mundo, mas no mundo no sentido da cosmovisão do mundo, a visão de mundo. Você se encheu de pensamentos que não eram cristãos. E o que vai acontecer com você agora? Você foi convertido, você passou pelo processo de regeneração e você se converteu, você foi convertido pela graça de Deus, né? Melhor assim. Então você tomou um novo caminho. Quando você toma um novo caminho, você muda a mente. A palavra, inclusive, conversão é metanoia. Então, essa expressão de que você está andando no caminho, você volta para outro caminho. Isso significa dizer que você agora, depois que você se converteu, você foi convertido pela graça, isso significa que você agora, todas as suas áreas, todas as áreas da sua vida estão agora santificadas? Não. Tem áreas na sua vida que você vai ter mais trabalho para santificar, e outras que você terá mais tranquilidade. É interessante que muitas pessoas, inclusive, exigem dos outros coisas que eles são fortes, mas eles são fracos em outras questões. Cada um tem um tipo de fraqueza, e a gente vai ser tentado muitas vezes por Satanás nessas fraquezas. Nós seremos provados por Deus muitas vezes na nossa história, na nossa vida, para burilar o nosso caráter. O Senhor vai transformando o nosso caráter, mudando a nossa forma de pensar. Por isso que Paulo, aqui nesse momento, ele vai falar isso, ele vai dizer assim, olha, tem muitas coisas que vocês precisam mudar, e como é que vocês vão fazer? Aí ele começa a falar de algumas questões. A primeira parte que ele diz é que o amor não deve ser fingido, não deve ser um amor enganoso, um amor fingido, hipocrisia. Essa palavra hipocrisia é a ideia de que é alguém que está vivendo algo fingido. Então, amor sem fingimento. Uma tradução possível aqui seria: no amor, seja sem fingimento. Então, você ame sem ser fingido, não finja amar ninguém, né? E nesse amor que você tem pela pessoa, não seja um amor interessante aqui, é um amor atitude, né? É bom que você entenda que o amor na Bíblia não tem nada a ver com a ideia de amor que as pessoas muitas vezes pensam. Amor na Bíblia é atitude, é prática. A gente, quando você lê alguns livros, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor, você vai ler naqueles livros, você fica aí, o autor diz que cada um tem uma linguagem, tem uma forma, uns gostam de ouvir, outros gostam de dizer, outros gostam de demonstrar, outros gostam de falar mais, outros gostam de dar presentes para mostrar que cada um tem uma maneira de amar, não é? Só que a questão é que as escrituras sagradas, elas trazem uma coisa muito mais objetiva. O amor é a prática, o amor é prático. É por isso que, quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, marido, amai vossas esposas, e ele dá o exemplo, como Cristo amou a igreja.
Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou, ele se sacrificou. Então, o amor de um marido para com a esposa é sacrifício. É um sacrifício voluntário, um sacrifício bondoso, é um sacrifício que não vai ter nenhum desprazer para ele, às vezes pode ser que tenha, né? Acontece em alguns casos. Mas o que acontece nesse caso? No caso da comparação com Cristo, Cristo se entregou voluntariamente, Cristo se entregou, e a ordem de Deus é que o marido deve amar a esposa. Então, esse amor que está ali não é um amor sentimento, é um amor de atitude, de ação. É um amor que você faz. Então, veja que a Bíblia é bem prática, ela dá resultados práticos. Como é que eu mensuro uma conversão? Como é que eu consigo perceber se a pessoa realmente ela foi convertida ou se ela não foi convertida? Como é que eu sei disso? Eu posso perceber essa conversão dela justamente quando eu ver ou quando conseguir enxergar os frutos, né? Na verdade, seria o fruto do Espírito. Então, é isso que a gente precisa perceber. O apóstolo Paulo, então, diz, o amor seja de atitude, seja um amor sem hipocrisia. Detestem o mal, e a expressão aqui dele tenha horror pelo mal e apeguem-se ao bem, colhem mesmo, grudem no bem. Então, veja, evitar o mal e se apegar ao bem, né? A ideia da Bíblia aqui é que você não só você tem que deixar de fazer uma coisa, mas você tem que fazer outra. Então, a Bíblia diz o que você não pode fazer, o que não deve fazer, e aquilo que você deve fazer. Então, aqui ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestar o mal, mas só detestar o mal, não. Se apegue ao bem, se apegue, colhem com o bem, procurem o bem. É interessante que o cristão ele precisa fazer isso, ele precisa buscar o bem, se apegar ao bem. É uma luta, né? Você tem que lutar para poder fazer o bem. Lembra que em Tito, a palavra de Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, que a graça de Deus se mostrou para nós educadora. Ele usa a expressão. E ele então ensina que a Deus ele vai nos transformando através da didática. Então, aprender o mal, cessar de fazer o bem, cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, diz lá em Tito. Cessem de fazer o mal e aprendam o bem. Então, veja, não só você tem que deixar de fazer uma coisa, mas tem que aprender. Porque o mal a gente já sabe fazer, a gente já nasce com o coração já corrompido pelo pecado. Isso é uma das doutrinas do pecado original. Isso até, se você estiver na Igreja Católica Romana, isso também uma doutrina que já é da história da igreja, dos pais da igreja, o pecado original. O homem nasce debaixo do pecado. Então, o homem ele tem que aprender a fazer o bem. Fazer o mal já é natural do homem. Já nasce com o mal. Por isso que a luta é grande, porque ele precisa aprender. Então, aqui ele diz, aprenda, se apegue, na verdade, ao bem. Lá em Tito, ele diz que tem que aprender a fazer. Na Jeremias ele diz assim, né, pode um leopardo tirar suas manchas, assim vocês também podem aprender a fazer o bem, né? Ou seja, sendo maus, vocês podem aprender a fazer o bem. O que Jeremias está dizendo? Como é que você pode mudar? Pode um etíope mudar a sua cor? Pode um leopardo mudar? Então, vocês poderão mudar. Então, a mudança é de Deus. Deus é que faz essa mudança em nós. Ele muda o nosso coração, transforma o nosso coração, e a partir do momento que ele transforma o nosso coração, agora você pode aprender. É porque você não tinha a capacidade de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, no sentido de entendimento, de compreensão. Você estava ali cego e agora você tem olhos para aprender. Você tem agora os olhos espirituais para aprender e começar a fazer o que é o bem. E aí depois ele diz, amai-vos cordialmente, no versículo, então, número 10. Amai-vos cordialmente. Essa palavra é aquele amor de fraternal, é um amor fraterno, um amor de irmão, já que nós somos agora irmãos em Cristo, devemos amar como irmãos, somos da mesma família. A ideia é de um amor familiar, a ideia é de que a igreja agora, nós somos irmãos uns dos outros, então, cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, esse amor cristão é o amor que o Senhor nos ensina. A partir do momento que o Senhor nos traz para a mesma família,
Nós somos agora familiares, né? Nós somos famílias. Somos uma família de Deus, mesmo com várias famílias espalhadas, nós temos uma família só. Mesmo que haja várias igrejas, todas aquelas que confessam a Cristo, e confessam a Bíblia com palavra inerrante, a única palavra de Deus na escrita. Eles confessam que o Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, confessam que nasceram em pecado. Uma boa forma é você olhar o credo, né? O credo apostólico mostra ali como é, pelo menos uma base mínima de crença você tem que ter. E para nós ainda existem mais coisas ainda, né? Existe uma confissão de fé. Não estou falando da confissão de fé de Westminster, a IPB tem a confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, mas não é isso que eu estou querendo dizer, é pessoas que confessam o mesmo Deus, que está nas Escrituras. Quando a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu também creio em Deus, mas que Deus você crê? Como você crê em alguém que você não conhece? Como é que você ama alguém que você não conhece? Quando você ama alguém, você não quer estar junto, você não quer conhecê-la mais, você não quer saber mais sobre ela, você não tem essa vontade de saber. Como é que alguém diz que ama a Deus, mas não procura, não conhece, não sabe que Deus é? Não lê a Escritura, não lê a Bíblia, não conhece nada sobre Deus. Como é que você vai dizer que você ama? Que Deus é esse? Por isso que algumas pessoas se ofendem quando eu faço a pergunta, que Deus você está falando? A pessoa não está falando do seu Deus, não. O Deus que eu creio é um Deus das Escrituras, revelado nas Escrituras. Então, não é qualquer, né, é um Deus ilusório, da imaginação fortuita dos homens, ou do coração caído dos homens. Aquele Deus que faz aquilo que as pessoas querem, né? Esse não é um Deus, é um Deus grego, é um Deus mitológico, né? Um Deus bíblico. Ele é que é Deus e ele é que diz para nós o que nós devemos fazer. Aqui, no sentido da família, amai-vos cordialmente uns aos outros, amor fraternal, a ideia é de você ter essa família. Como o Senhor disse que muitos que perderam suas famílias terão muito mais familiares no decorrer da sua caminhada missionária. Porque todo lugar que você for, onde tiver um cristão, um professo, um cristão realmente, você tem ali uma família. E aqui, ele não para por aí. O apóstolo Paulo ainda fala o que a gente tem que fazer, e ele diz aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia é de que você tem que honrar a pessoa tem que preferir o outro. Então, amar ao outro, preferir o outro e preferindo-os em honra uns aos outros. Ou seja, a ideia de Paulo é que você precisa honrar as pessoas. Você tem que dar honra a quem tem honra. Honrar homens como este, o apóstolo Paulo também fala lá na sua carta, né? Então, a ideia de honra, você precisa honrar as pessoas, honrar a quem tem honra. Ele até fala, amor, você não deve dever nada a ninguém, não deva amor, e não deva honra. Honre e prefira os outros, ou seja, não queira ser maior do que os outros. Ele vai completar esse raciocínio daqui a pouco, mas a ideia é essa, você tem que honrar as pessoas e você deve sempre não pensar além do que convém. Ele vai dizer isso. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Versículo 11, então, o apóstolo Paulo diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, veja, no zelo, no cuidado, no fazer, você tem que fazer com diligência, você tem que fazer as coisas de Deus com diligência. Não sejais, então, remissos, não seja indolente, pelo contrário, faça com fervor, faça com amor, faça com empenho. Então, a pior coisa que tem é a crente que não é zeloso por Deus, ou zeloso pelas coisas de Deus, ele não tem zelo. Então, essa pessoa, ela não está com fervor no coração, ela não está fervorosa. Então, ele diz, ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor de maneira fervorosa. É curioso que algumas pessoas, quando elas falam de fervor, elas compreendem o fervor como uma manifestação corporal. É interessante isso. Já vi muita gente falando assim, por exemplo, a igreja tal, uma igreja fria. Há muitas brincadeiras também há muitas brincadeiras também com aquela ideia de que os presbiterianos são frios. Os soveterianos, você já ouviu falar sobre isso? Os presbiterianos são frios. Por que eles são frios? Porque ele tem que louvar a Deus ali,
e esse louvor tem que ser um louvor igual pentecostal, eu já vi alguém falando isso, temos que ter o louvor pentecostal, o fervor pentecostal. Bem, os nossos irmãos pentecostais, eles têm suas manifestações, a forma deles adorarem a Deus em culto, mas aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre isso, não. Ele não está nem falando sobre o culto público, ele está falando agora do serviço do Senhor. Veja que ele está dizendo que esse fervoroso no espírito, e servindo ao Senhor, um serviço a Deus, é um culto da vida. Ele não está falando lá que você tem que cultuar a Deus com o seu corpo, com a sua vida, então faça isso com fervor, com amor, com zelo, com cuidado. Esse é o fervor. O verdadeiro fervor, muitas vezes, não é manifesto por palavras frias. Muitas vezes o Senhor acusou o povo dele de esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quantas pessoas dizem que amam, mas na sua prática demonstra o contrário. O amor, ele é demonstrado no Senhor, com o Senhor. A ideia aqui é que você tem que servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E ele continua, regozijai-vos na esperança. Então, agora, você tem que se regozijar na esperança. E veja que Paulo já disse que a esperança que se espera, né, ele já falou isso, né, não é esperança, ou seja, a gente espera algo que a gente já sabe. O cristão espera a volta de Cristo, na parousia, quando Jesus voltar, é uma certeza. Mas a gente, então, tem que estar alegre, regozijando, com essa esperança, essa expectativa do Messias, expectativa de Cristo. A esperança precisa ser uma esperança alegre, fervorosa também. A gente precisa se alegrar com essa esperança. Tem gente que fala, é interessante também, isso eu acho interessante, assim, tem gente que fala assim, agora é só Cristo voltando mesmo. Oh, peraí, agora é só Cristo voltando mesmo, quer dizer, parece que uma coisa não é boa, tem que ser uma coisa boa, o noivo voltando, Cristo voltando, né? Aquela música que eu gosto até de citar na igreja, né? Que dia glorioso esse dia há de ser, um dia em que as trombetas ressoarem, Cristo estiver nas nuvens, né? Ele vier, ele descer, então triunfante, né? Ele vai governar, ele vai reinar triunfante, nós vamos estar naquele dia, ó, que dia glorioso, né? Na linguagem antiga, ó, que dia faustoso, acho que é assim, se não me engano, a expressão. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Aqui é perseverar, é você preservar a fé em Cristo em momentos de dificuldades. Então, veja, na esperança, vocês sejam alegres. Na tribulação, nas dificuldades, o que é que tem que fazer? Você tem que ser paciente na tribulação e na oração. Por que você tem que ser paciente na tribulação e na oração? Porque muitas vezes as pessoas perdem realmente na tribulação, as pessoas perdem a paciência, a expectativa, a espera, as pessoas não conseguem preservar e não conseguem também se manter na oração. Quantas vezes você está orando por uma coisa e essa coisa não veio? E você orou, e a ideia bíblica é que tem que perseverar na oração. Aí, primeiro que a gente não ora achando que o Senhor vai dar tudo o que a gente quer. A gente ora sabendo que Ele pode dar tudo o que Ele quer. Então, a gente ora para Ele, pedindo tudo para Ele que pode, que é possível dentro das Escrituras, mas dentro daquela ideia de que Ele dá se Ele quiser. Ele vai fazer se Ele quiser. E muitas vezes o Senhor nos prova de uma maneira muito difícil. A gente às vezes não consegue compreender por que estamos naquela tribulação, por que estamos passando por aquela dificuldade. A gente não consegue compreender. Mas o que o Senhor diz é: se alegre na esperança e persevere, sejam pacientes na tribulação e pacientes na oração. E perseverantes na oração. Perseverar. Continuar orando apesar da vista. A gente não ora porque a gente vê algo, a gente consegue enxergar algo, nossos olhos são olhos de fé, então a gente enxerga todas as promessas de Deus. Nós enxergamos e temos certeza daquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós não oramos pelo que a gente vê, pelo que a gente pega, a gente ora por questões firmes na promessa de Deus, nós temos firmeza na promessa de Deus, nas promessas do Senhor, certeza em Cristo Jesus, mas muitas vezes a nossa oração,
ela está nessa esperança aqui. Ela está lá atrás um pouco, ela só está na esperança. Ela só está na esperança do retorno, porque é uma esperança verdadeira, concreta, que Cristo vai voltar. Mas a gente, muitas vezes, a gente está orando por uma doença e a cura não vem. A gente está orando por uma situação melhor e a situação não vem. A gente está orando por uma questão de um livramento e esse livramento não vem. A gente está orando o tempo já, alguns meses já, para essa doença. Parece que agora está vindo alguma coisa boa aí de vacina e tudo, né, nesse sentido. Mas a nossa esperança é em Cristo. A gente ora apesar do que a gente vê. Então, a oração e a fé não é um salto no escuro, não é um salto no escuro. Quando Abraão creu ali e levou seu filho para o sacrifício, seu filho não foi sacrificado, o Senhor disse, não toque no menino. O Senhor providenciou um cordeiro para ele ali, lá em Gênesis. O que é que está acontecendo ali naquela questão com Abraão? Abraão creu em Deus, e Hebreus diz, olha, Abraão, ele creu apesar de tudo, ele acreditou que o Senhor poderia tirar, ressuscitar das cinzas o seu filho. Que coisa, isso que é fé, porque ele crê em Deus, ele sabendo quem Deus é, você começa a ter uma fé diferente. Por isso você precisa conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a Bíblia, conhecer quem Deus é. Em toda situação, qualquer coisa que você queira avaliar no mundo, se você não parte de Deus, você não consegue enxergar a realidade. No sentido, o mundo não tem sentido, nada tem sentido se você não parte da visão de Deus. Mas na questão da oração, você não vai orar se você não conhecer Deus. É por isso que não tem essa ideia de doutrina versus oração. A doutrina e a oração andam juntas. A palavra de Deus, conhecimento da palavra e a oração tem que andar juntas. É um pássaro com duas asas. Você não pode tirar uma, senão ele não voa. Porque se você não conhece o Deus a quem você ora, como é que você vai orar? Orar o quê? Você não sabe nem o que pedir, nem como pedir. Mas você precisa ter perseverança. Se você realmente está procurando alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema, você precisa perseverar. Quando Jesus fala do juiz Sinico, que a mulher bateu lá, bateu na porta dele, bateu várias vezes até que ele atendeu. Ele fala assim, olha, se o juiz pode fazer isso, porque né, a ideia ali é que o Senhor é um Deus justo, ele vai ouvir a oração dos justos, porque a oração dos justos vale para a sua eficácia, né? O Senhor ouve a oração dos justos e o Senhor atende a oração dos justos segundo o seu propósito santo. E ele continua recomendações bem práticas, irmãos. Vocês estão percebendo que o que é ser cristão? Qual é o fervor cristão? Prática, coisas diárias. Compartilhar as necessidades dos santos. E aqui era muito importante isso, as carências que as pessoas estavam. Pessoas precisando de recursos, pessoas precisando de dinheiro. Você não precisa aderir a nenhum movimento político, ou movimento, ou ONG, ou qualquer outro tipo de coisa. Se quiser, é outra história, mas a Bíblia já tem instrução para a gente ser benevolente, para nós sermos generosos com os primeiros da família da fé. O apóstolo Paulo fala isso também, mas primeiro da família da fé, mas também para as pessoas de fora. Nós somos generosos. E aqui ele fala para a gente praticar a hospitalidade. Era algo muito comum naquela época, pessoas viajando, e aí as pessoas recebiam. E nesse momento é muito mais importante ainda, porque é um momento de missões, de expansão do evangelho. Então as pessoas precisavam receber, ser hospitaleiro com aqueles estrangeiros, com aquelas pessoas que estavam passando por ali. É uma recomendação, inclusive, bíblica. A Bíblia chega a dizer que muitos receberam até anjos, né? Falando do Antigo Testamento, receberam anjos, né? Ou mensageiros do Senhor, e a hospitalidade é uma marca também dos crentes, dos cristãos. Veja que são coisas básicas, coisas específicas, coisas práticas, coisas que não estão ali para você ficar imaginando o que é ser um cristão. Você imaginar que apenas um fervor lá dentro, e eu acho que tem que ter fervor, só estou falando que não é uma ideia de demonstração física, não é uma demonstração apenas de voz, mas é uma demonstração de vida. A base disso está logo no início, quando ele fala que o sacrifício vivo, os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. E o vosso culto o quê? Racional. O crente precisa usar a cabeça, né? Eu fico brincando muitas vezes na igreja, que quando você for à igreja, leve a sua cabeça, porque você vai usar. Você tem que usar a cabeça, né? Tem que usar a razão. Mas não é um racionalismo. Pelo contrário,
É uma mudança completa de paradigmas, mas a mudança começa internamente. Então, veja que Paulo está dizendo, como é que vocês vão santificar a vida de vocês agora? O que vocês devem fazer? A partir de tudo que vocês viram, da eleição, da justificação, da graça de Deus, como é que vocês vão fazer? Aí ele vai dando coisas bem práticas do dia a dia. E não são todas as coisas ainda, tem muita coisa. Ele vai, no versículo 14, abençoar os que vos perseguem. Olha que coisa difícil, hein? Você abençoar os que te perseguem, como é que você vai fazer isso, hein? Abençoar os que te perseguem, ele está usando aqui a palavra de Lucas. Olha o que o texto diz. Bendizei aos que... o Senhor Jesus dizendo, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, é Cristo, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha, eu vou repetir. Vamos estar lá em Lucas 6, versículo 27 em diante. Digo-vos, porém, a vós outros, é Jesus falando, outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aos que te batem numa face, oferecerem também a outra, e aos que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei vós também a estes. Né? Tem até um adágio popular, as pessoas falam assim, não faça com outra pessoa que você não quer que faça com você. Você vê, essa frase é bíblica. Cristo usa essa frase. Mas veja que nesse texto aqui, quando ele fala abençoar os que te perseguem e não amaldiçoar, você, ao invés de amaldiçoar, você está abençoando aquela pessoa, e você tem que pagar o mal com o bem, não é muito difícil. Veja que ser cristão é muito mais do que apenas você abrir a boca e dizer que crê em Cristo Jesus. Você precisa também andar mais algumas léguas, andar mais algum caminho. Mas quando Cristo diz amar vossos inimigos, veja que se você não compreender o que é amor bíblico, você está em sérios apuros. Imagine que você entenda que amor aqui é no princípio ocidental, naquela visão ocidental, onde o amor ele acaba sendo reduzido a um sentimento apenas, a sensações orgânicas, químicas. O que vai acontecer com você se você pensar assim? Então, quando Jesus diz lá em Lucas, amai vossos inimigos, ele está mandando fazer o quê? Você tem um sentimento mesmo? Será? A brincadeira que eu faço aqui na Bahia é aquela brincadeira do cheiro, né? A pessoa fala assim, dá um cheiro em fulano. Aí eu digo assim, será que é para você dar um cheiro no seu inimigo? Não, não é nada disso. A ideia aqui é de prática, você não pagar o mal com o mal. E você, à medida do possível, você, se puder ajudar o seu inimigo. Olha que coisa horrível, né? Para a gente que é orgulhoso e para a gente que está nesse mundo de cosmovisão caída, de pensamentos que não são cristãos. Olha como para a gente é difícil. O que você vai fazer? Você vai querer se vingar. Mas aqui ele quer dizer, não, está te perseguindo, ore por eles. Eu me lembro uma vez um pastor, professor nosso lá do JMC, do Seminário José Manuel da Conceição, do Seminário José Manuel da Conceição, onde ele disse o seguinte, ele disse para a gente que ele, em determinado momento, ele, quando alguém perseguia ele falando sobre isso, ele estava dando aula de poimênica, reverendo Jorge Canelhas, e ele dando aula para a gente, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, essa frase dele. Ele disse assim, olha, ore, quando alguém está te fazendo mal, ore para que um dia ela precise de você, que você possa servi-la, não por vingança, mas ore para que você possa servi-la, porque esse é o princípio bíblico, você está lá para servir. Então, até aqueles que são seus inimigos, ou seja, você, em vez de amaldiçoar, não vai querer que ele vá logo para o inferno, né? Querer que ele se destrua, você vai orar por ele, você vai abençoá-lo. Nada como abençoá-lo aqui, vou fazer uma ampliação do raciocínio, nada como abençoá-lo pregando o evangelho, fazendo com que ele creia em Cristo Jesus, né? Calvino fala sobre isso, ele diz assim, a gente tem que trazer o inimigo para ser nossos amigos. Como é que eles serão nossos amigos? Se eles se converterem a Cristo. Então, veja agora, alegrai-vos com que se alegram, versículo 15, chorai com os que choram. Então, veja, meus irmãos, que aqui é tudo prático, é como se eu estivesse aplicando agora o sermão todinho de Romanos.
Olha que prática. Alegrai-vos com os que se alegram. Então, tá alegre? Se alegre. Tá triste? Fique triste com ele. Se entristeça com ele, ou esteja acompanhando ele. Na verdade, é assim. É compartilhar o mesmo sentimento, um para com os outros. Ter o mesmo sentimento. Veja, tende o mesmo sentimento um para com os outros. Então, a ideia de Paulo é que você tem que se alegrar com quem está alegre. É interessante isso, que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, e eu primeiro achei estranho, depois eu comecei a pensar que pode ser verdade. O que a pessoa falou? Ela disse assim, olha, eu acho mais difícil ver pessoas se alegrando com os que se alegram do que chorando com os que choram. Aí eu fiquei assim, olhando assim, achei coisa estranha. Mas aí eu comecei a perceber que realmente tem esses casos mesmo. Esses casos são assim porque, sabe por que esses casos são assim? Porque muitas vezes existe uma questão de inveja. E quando você estuda sobre a inveja, você vai perceber isso. Então, a pessoa chega lá, vou dar um exemplo aí, você comprou alguma coisa, sei lá, roupa, um objeto qualquer. Vou dar um exemplo de um objeto caro, né? Um carro. Você comprou um carro, não importa se é novo, se é da mão, não sei. Aí a pessoa, você vai mostrar para a pessoa, poxa, fulano, eu comprei um carro, quero mostrar para você que meu carro. E aí, você é todo feliz que você teve aquela vitória, porque você quis comprar aquele carro, né, para poder trabalhar, fazer qualquer outra coisa nesse sentido de locomoção, né, do trabalho, da família, não sei. Você comprou e está feliz com aquele carro. Aí você vai contar para a pessoa chega, aí olha para você e você vai lá mostrar o carro para ela, diz, legal esse carro, né? Mas esse carro bebe muito, né? É isso? Esse carro bebe uma gasolina muito, muito, bebe muito, viu? Esse carro, cuidado também que ele tem, aí começa a botar vários defeitos no carro. Veja, aquele momento era para ele estar alegre, que bom, né? Felicidade, você conquistou isso. A pessoa comprou uma casa, você está feliz com ela porque ela comprou uma casa. Ela tem um momento de felicidade, você está ali junto com ela na felicidade dela. Então, quando alguém me disse, certa feita, que parece que é mais difícil alguém se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram, eu comecei a observar quando alguém dá uma notícia que conseguiu alguma coisa. A pessoa conseguiu um emprego, emprego, legal. Mas você tem que ficar quantas horas lá nesse emprego? Né? Poxa, né? Agora você não vai poder mais fazer tal coisa, já reparou isso? Então, a pessoa sempre tem um senão, um porquê, o mas, né? Sempre tem uma coisa, sempre tem um mas do adversativo, né? Sempre tem uma coisa que vai tragar a sua felicidade, vai retirar um pouco da sua felicidade. Então, cuidado com isso. Alegrai-vos com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós também temos que ter esse sentimento de estar junto com a pessoa, e confortando, consolando as pessoas que estão chorando. Temos que estar unidos no mesmo sentimento. Então, essa é a ideia paulina, de estar no mesmo sentimento. Então, às vezes, se entristecer com quem está triste, talvez seja até mais simples. E parece que esse é um dos aspectos do ser humano, né? O ser humano tem essa ideia. As pessoas têm compaixão, compaixão faz parte do ser humano. E é mais comum, às vezes, você conseguir encontrar essa solidariedade, mas na alegria talvez seja um pouco mais difícil. Mas a ideia aqui é alegria, sentimento de alegria, esteja alegre com ele. Sentimento de tristeza, se entristeça com ele também, esteja junto dessa dor. Compartilhe essa dor juntos para que vocês saiam mais fortalecidos. Continua, tende meus sentimentos para com os outros, e em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Então, veja, o que é que tem que se fazer? Ao invés de você ser orgulhoso, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, então Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. O orgulho, essa ideia de você ter uma autovisão sobre você se exaltar, você se colocar acima dos outros. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, e tem gente que fala isso como uma coisa boa, né? Fulano é muito orgulhoso, né? Fulano é orgulhoso, hein? Fulano é orgulhoso. Tem gente que é orgulhoso que é teimoso, sabe que teimosia e orgulho andam juntos, né? De mãos dadas. Pessoas que não mudam sua posição, não querem ficar ali, beligerando, brigando ali, por conta de coisas que ela percebe que ela não vê o erro dela. Então, a teimosia também beira ali, por quê? Porque você não quer dar o braço a torcer. Não quer dizer que você está errado.
Você não quer dizer que você errou, equivocou. Então, pessoas, uma palavra que tem que estar na boca de um crente é perdão. Perdão, eu errei. Se você não tiver essa palavra, você tem que aprender. Aprenda todo dia, soletre. Perdão, eu errei. É melhor do que você ficar tentando se justificar. A expressão de justificação está na Escritura. Justificação só se justifica em Cristo. Justificação é em Deus, é em Cristo Jesus. É assim que você consegue se justificar. Então, não há justificativa fora da palavra. Então, se você fez uma coisa errada, você já está fora, você não tem como se justificar. Você tem que pedir perdão. Mas veja que ele está dizendo que, em lugar de você ser orgulhoso, você tem que, então, conceder, né, ceder, ou andar, estar junto o quê? Com humilde. Você precisa aprender com quem é humilde. O próprio Senhor Jesus disse para a gente aprender dele, que é manso. Temos que aprender de Cristo, da humildade de Cristo. O próprio texto de Filipenses, o apóstolo Paulo fala de Cristo, que ele não usurpou, né, a ideia de lá, que antes ele se esvaziou. O Senhor Jesus, então, na sua encarnação, ele vem ele vem para o mundo, né, na sua encarnação, e ele aqui, ele se humilha. O Senhor Jesus também mostra isso em vários momentos, não só na encarnação, mas na sua obra, na sua caminhada. Veja quando ele lava os pés dos discípulos, ele lavando os pés dos discípulos, ele diz, olha, não peço nada lá, não. Aí o Senhor diz, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo, ou seja, não tem o ato de serviço. Ele falou, eu vim servir. Então, o cristão, ele é aquela pessoa que serve, está sempre na condição de serviço. Então, ao invés de você ficar orgulhoso, você ande com pessoas humildes, você condescenda, né? Condescendei com o que é o humilde, né? Essa é a ideia de você se submeter aos humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui a gente leu lá em Provérbios, capítulo 3 todo, mas o versículo 7 de Provérbios diz assim, ó, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparte-te do mal. O complemento de Provérbios nos ajuda a entender melhor. Veja, se você pensar em Provérbios, Paulo citando Provérbios, ele citou só uma parte, mas veja o texto todo. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, antes você faz o quê? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, a ideia muita gente é sábio aos próprios olhos. A gente, às vezes, é muito gabola, né? Gabolice, a gente se jacta, se orgulha. Nós temos muita questão de... A gente é sábio aos nossos próprios olhos. Uma forma de você identificar se você está sendo orgulhoso e sábio aos seus próprios olhos é se você colocou aquele tipo de posicionamento em xeque. Se você colocou para ser testado. Eu ouvi uma vez um professor meu, esse professor foi de psicologia, ele dizendo o seguinte, as pessoas dizem assim, pessoas que são, geralmente pessoas que não, vamos dizer assim, não tem muita cultura de vida, ou não tem nem cultura, às vezes até de estudar mesmo, de buscar, porque existe a sabedoria de Deus, ela só é dada por Deus. Você só pode ser sábio, de acordo com a Bíblia, se Deus te der sabedoria. Quem não tem sabedoria, diz Tiago, peça a Deus. Então, ele dá sabedoria, peça a Deus. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria a Salomão. Depois ele fez um bocado de besteira, mas Deus deu sabedoria a ele. Mas sabedoria... Agora, sabedoria no senso comum é aquela pessoa que consegue ter uma inteligência prática da vida. Pessoas que conseguem... No judaísmo, sabedoria é você saber o que tem que fazer e saber o que tem que fazer e fazer o que tem que fazer. Então, tem que saber o que você tem que fazer e fazer o que você tem. Então, não é só saber, é saber e praticar. Então, você sabe e você pratica. Isso é verdadeira sabedoria. Muitas pessoas antigas, elas têm uma sabedoria da vida, das experiências dela. E, às vezes, essas experiências, algumas dessas experiências são maravilhosas para nos ensinar. Outras vezes, a experiência dela é única. É uma experiência só dela, que não dá para ser replicada para outras pessoas. E aí é que vem a questão, a grande dificuldade para nós. Quando essas pessoas têm essa sabedoria que é dela mesma apenas, e que ela está ali, ela não colocou à prova, não colocou em xeque aquela sabedoria, ela acaba fazendo com que
todo o conhecimento dela se resume nela mesma, nas visões dela, nas percepções dela. E aí eu estava falando do professor que falou comigo lá de psicologia, falou o seguinte, quando a pessoa chega e diz para eles, olha, você só conhece, sua sabedoria só é de livros, né? Você fica lendo livros, falando para ele, né? Sua sabedoria é de livros, né? E aí ele fala assim, não, minha sabedoria, a sua sabedoria é da sua vida, é uma vida só você. A sabedoria dos livros, a sabedoria de várias vidas. Ele estava estimulando a leitura, evidente, né? Mas é isso mesmo, é interessante isso. A gente aprende que a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, os jovens, né? Estou falando aqui, jovens, me considero jovem também, mas os jovens, às vezes, eles são sábios neles mesmos, é muito interessante isso. Há uma parte dentro do jovem, por causa da própria rebeldia, às vezes, nem todos são rebeldes, mas há uma ideia ali de querer mudar o mundo, né? Uma ideia mudando o que deve ser mudado aí, meio revolucionária, né? Há uma mudança e tudo. E aí eu me lembro uma vez do doutor, acho que é o Paul Washer, o pastor Paul Washer, o pregador Paul Washer. E Paul Washer, ele disse uma coisa interessante, ele achava que tinha muitos jovens pastores escrevendo blogs, escrevendo coisas, né? Até nessa época eu fiquei um pouco pensando nisso, falei, vou escrever um blog, meu blog é muito antigo já, né? Acho que desde 2005, se não me engano. E aí, eu fiquei pensando nisso na hora, porque ele falou assim, olha, as pessoas já estão escrevendo coisas sem ter uma vivência, uma experiência, uma maturidade para falar sobre aquilo. E por que que ele falava disso daí? E eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu entendi o que ele queria dizer. Eu entendi que ele estava falando que, muitas vezes, a gente não tem a visão maior, mais ampla das coisas da realidade. Então, uma forma de você melhorar isso, o primeiro passo bíblico é Deus, se encher da palavra de Deus. Por isso que Provérbio diz assim, ó, Provérbio 3:7 fala, teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e aparte-se do mal. Você tem que buscar mais Deus para que você tenha sabedoria e você deixe de ser orgulhoso e sábio aos seus próprios olhos, tá? Agora, uma das coisas que você precisa compreender é que o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, você precisa compreender é que, na prática, quando você quiser saber se você está sendo sábio aos seus próprios olhos, você precisa saber onde é que você está buscando seus referenciais. Então, veja, na prática bíblica, sim, Bíblia, vai para a palavra de Deus. Na prática do dia a dia, da vida, você precisando, apesar que a Bíblia vai dar essa visão do dia a dia, evidente, mas se você quiser saber se você não está sendo teimoso em alguma posição, se você não está sendo ali preso em determinada posição, você precisa, quem sabe, buscar novas pessoas, novos conhecimentos, novos conselheiros, bons conselheiros, buscar pessoas que possam te ajudar. E na academia, quem faz academia, buscar estudos, livros, buscar conhecimento, tá? É muito interessante que hoje, na era da informação, nós temos muitas informações e temos pouco conhecimento. Temos muito acesso às informações, mas informação não significa que você tem conhecimento só porque você foi informado. Você precisa também aprender a ser humilde. Ser humilde é, em primeiro lugar, você não ter sabedoria aos seus próprios olhos. Você buscar a Deus que vai lhe dar sabedoria. Peça a Deus que Deus te dê sabedoria. Nesse sentido prático, eu estou dando só uma sugestão prática para você aí, é você buscar conselhos, conselheiros, se tem alguma ideia de alguma coisa, busque literaturas, busque outras coisas, pesquise sobre aquele assunto que você, quem sabe, está sendo teimoso e sabe os seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então você não vai pagar o mal com o mal, não pagar a mesma moeda, não é? Pelo contrário, você vai encontrar isso Jesus falando no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ao capítulo 7. Você não tem que odiar o inimigo, né? Ele fala, odiar o irmão que já matou. Ele diz assim, olha, foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. A verdade foi dito, não. E aí Jesus começa a mostrar que no Sermão da Montanha que toda a nossa visão cristã tem que ser modificada. Você não tem que pagar o mal com o mal. Pelo contrário, você paga o mal aqui, olha o que ele diz aqui, ó.
mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Veja como é que é esforço. Já viu de novo? Esforce-se. Se esforce, né? Fazer o bem é um esforço. É um esforço. Agora só que você tem o Espírito para lhe ajudar, né? Mas é um esforço. Fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os homens você tem que fazer o bem. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, a ideia é, se for possível, você tem paz. Nem sempre é possível. O povo de Deus já entrou em guerras, em contendas, e às vezes não é possível. A Bíblia não está mandando você aqui deixar que as pessoas entrem na sua casa, matem todo mundo na sua casa, nada disso, tá? Existe, se for possível, você tenha paz. Busque a paz, lute pela paz. Busque a paz diante de Deus. Versículo 19 diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui é importantíssimo aqui a gente entender que dá lugar à ira. Como é que é isso? Veja, Deuteronômio 32 diz assim: A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Deuteronômio, então, vai dizer que você não deve se vingar das pessoas, você não deve buscar vingança, mas deve fazer o quê? Deixar que Deus lute por você, ou seja, você não vai pedir a Deus, Deus, vingue aí, não. Aqui eu gosto também da expressão de Calvino. Calvino diz assim, olha, você não deve buscar, por exemplo, ele fala até da questão legal, do judiciário, ele diz assim, porque Calvino fez direito, né? Para quem não sabe, tanto Martinho Lutero, né, como Calvino. E Calvino, então, ele diz assim, olha, pessoas que buscam a própria justiça, o próprio Estado, para se vingar, também está errado, né? Ele diz, né? Não vingança de jeito nenhum, deixe que Deus vai agir. Você não vai pedir a Deus, assim, oh, destrua, pelo contrário, ore para que essas pessoas se tornem amigas, como eu falei anteriormente. Então, ao invés de ser inimigo, ele passa a ser amigo, ou seja, crentes em Cristo Jesus. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E não há nada mais sério do que alguém que está debaixo da ira de Deus. Você acha que você vai conseguir qualquer tipo de vingança que seja maior do que a justiça santa aplicada, porque a ira de Deus é a justiça de Deus aplicada, Deus aplicando a sua justiça. Ele aplica a sua justiça. A ira dele estava sobre o filho na cruz, não é assim? Aí Jesus fala que Deus meu, por que me desamparaste? Ele mostra ali, ele vê o pai ali, agora naquele momento da cruz, o filho recebendo tudo isso. O filho recebendo a ira. O filho, eu gosto de um autor que diz assim, olha, Jesus não foi ao inferno, não foi ao inferno, mas o inferno, de algum modo, foi até ele. Em que sentido? É bom explicar isso, né? Foi no sentido de que, naquele momento, ele sentiu o que é o inferno, que é a separação do Pai. De alguma maneira que a gente não sabe explicar, não consegue calcular ou mensurar, naquele momento na cruz, o filho sentiu o abandono do Pai. E qual é o abandono do Pai? Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz, então, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É no desamparo do filho que nós somos amparados. Eu gosto de lembrar disso. Ele foi abandonado para que ele nunca nos abandone, porque ele disse que está conosco até a consumação do século. Ele disse que não vai nos abandonar. Mas veja que o pai ali vai e envia a ira ao filho, e ele sente, então, esse afastamento. E esse afastamento, alguns teólogos, então, dizem que é esse momento de afastamento, o filho vai sentir toda ali a punição contra o pecado do seu povo, né? Cristo sentindo a punição e pagando o preço pelos nossos pecados. E ele está ali, então, recebendo. Agora, imagine você, se qualquer coisa que a gente queira fazer, ela jamais será maior. Jamais será maior do que a ira de Deus. A ira de Deus não é pecaminosa. É manifestação da sua justiça. A nossa ira é pecaminosa. Apesar que Paulo diz, irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, até você irar, tem determinado momento, você não peca. A gente vai explicar isso depois, quando chegar a esse momento. Mas a ideia é de que você não deve colocar o sol sobre a sua ira, ou seja, não vai se vingar,
não vai aplicar a sua justiça, que a sua justiça é humana, é falha, deixe que Deus haja. E nós estamos caminhando para o final, irmãos, porque ele diz assim, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, que está lá em Deuteronômio 32, 35. Se é o Senhor que pertence à vingança, é Ele, então não tome de Deus o que é dele. Não usurpe de Deus o que é dele. A vingança pertence a Ele. Você não tem que ter sentimento de vingança, mas nós temos um vingador, ou seja, nós temos aquele que vai vindicar, aquele que também vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então, deixe na mão de Deus, ore para Deus, entregue a Deus, deixe na mão dele, que ele vai agir. Não se preocupe que ele vai agir, deixe. Ore por eles, né, pelos seus inimigos, se você tiver algum inimigo. A ideia, na verdade, da Bíblia, mais uma vez aqui, citando Calvino, eu gosto dessa expressão dele, diz assim, a Bíblia não está falando que inimigo porque você está causando inimizade, não. Às vezes nós somos inimigos porque eles é que são nossos inimigos, não nós que somos inimigos deles. É interessante isso, né? Então, às vezes eles é que são nossos inimigos. E sendo inimigo do povo de Deus, naturalmente eles são inimigos de Deus. E, portanto, receberão o justo castigo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, aí é a atitude prática. Não só não faça uma coisa, mas faça mais, vai além. Que é a ideia do Senhor Jesus, dê a túnica, vá, ande mais algumas léguas. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, atitude. Amor, atitude. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, as necessidades básicas, você vai assisti-lo naquilo que ele precisa, na necessidade dele. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É interessante esse negócio de brasas vivas na cabeça, porque parece que aqui é um apelo à consciência, né? A própria consciência deles será agora afetada, como brasas que estão queimando ali. Aqui, certamente apelando para aquela ideia do senso divino, que está no coração de todos. O Paulo fala isso em Romanos, capítulo 2, 14, em diante, até 16. Ele fala que Deus gravou no coração do homem a sua lei, e os gentios, quando eles acertam com a lei, tornam lei para si mesmo. Por quê? Porque Deus colocou no coração deles a sua lei. Então, veja, aqui é a atitude prática. Porque fazendo isso, amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça, a pessoa está ali, ó, com o juízo ali, ó. É claro que é interessante aqui, que vai ter gente que não vai ter consciência nenhuma, né? Você vai dizer assim, poxa, mas tem gente que não tem consciência nenhuma, mas não é você que vai mudar isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que a Bíblia te conduz a fazer, te ordena a fazer. E no versículo 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que você vai vencer o mal? Fazendo o bem, que é a ideia. Tá com fome? Dá comida. Tá com sede? Dê de beber. Então, como é que você vence o mal? Vence o mal você paga o mal com o bem. A moeda não é mal com mal, mas é o mal com o bem. Então, veja, meus irmãos, que isso é tudo prático. E você vai encontrar isso aqui no texto de Gálatas. Já estou chegando ao final. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual o cumprimento de toda a lei? É o fruto do Espírito, é o amor, alegria, paz. Então veja que o que Paulo está fazendo é pegando o fruto do Espírito e colocando mais algumas características, algumas coisas práticas daquelas pessoas que estão começando a renovar a mente. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender? Você percebeu que eu fui falando cada coisa e já fui explicando algumas coisas no decorrer da mensagem. Por quê? Porque esse texto é muito direto. Então, cada parte aqui, cada um, dois, às vezes 3 versículos, estão falando cada um de uma coisa. Um fala de uma coisa, depois o outro fala de outra, vai falando. Mas o que é que, no geral, eles falam? Amar o próximo. No geral, aqui, é o amor ao próximo. O cristão, aquele que foi convertido pelo Senhor, ele tem que amar o próximo. E quando você ama o próximo, você não é hipócrita, você detesta o mal, você faz o bem, você trata cordialmente uma pessoa, você prefere ela em honra, você pratica as obras do Senhor aqui, ele vai falar de Deus aqui no zelo, não seja remisso, né, mas fervoroso no Espírito Santo.
você se regozija na esperança, você é paciente nas dificuldades, você é perseverante na oração, você compartilha as necessidades dos santos, você pratica hospitalidade, recebe as pessoas, você abençoa os que te perseguem, não amaldiçoa, você se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, você tem o mesmo sentimento para com os outros, você não é orgulhoso, pelo contrário, você anda com humilde, você prefere os humildes, você também é uma pessoa humilde, como é o nosso Senhor Jesus Cristo, que andou e nos ensinou a humildade, o serviço, ser servo. Você não é sábio aos seus próprios olhos, você não fica batendo palma para você mesmo, mas você, pelo contrário, você vai ser humilde diante de Deus. Você não vai tornar mal por mal, mas pelo contrário, você vai pagar o bem, pagar o mal com o bem. E se você depender de você, se depender de você, não entre numa briga. Ou seja, depender de nós, tem de paz com todos os homens. Não se vingue, não se vingue. A vingança pertence a quem? Ao nosso Deus. É ele que pertence à ira. Então deixe que ele haja, porque ele é justo, a ira dele é justa e santa. A gente, quando pratica uma coisa, a gente muitas vezes pratica em pecado. Então, ao invés de você fazer tudo isso, você conceder o mal, pagando o mal com o mal, você vai dizer para o seu, você vai servir o seu inimigo, tiver fome, dê de comer, sede, dê de beber. Isso não significa que você vai estar ali com o seu inimigo, sentindo saudade dele, dormindo, sonhando, olha, estou tão com saudade do meu inimigo, não é nada disso. Isso significa que você vai agir. Teve fome, deu de comer. Teve sede, deu de beber. E deixe que a consciência dele esteja queimando, deixa que a própria consciência dele o leve a entendimento. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Essas são características de pessoas que têm o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Essas são características, algumas das características das pessoas que estão com a mente renovada. E pode ser que alguma dessas coisas aqui você não se encaixe ainda, mas peça a Deus. Porque Paulo está fazendo aqui uma aplicação, depois de tudo que Deus fez, a salvação, a justificação, da obra gloriosa de Jesus Cristo na sua vida. Cristo morreu por você, deu a sua vida, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que você tem que fazer? Dê a sua vida em louvor a Deus, fervorosamente. E uma das formas de você entregar a sua vida a Deus, num culto racional, um culto lógico, uma mudança da sua totalidade, corpo e razão. Ele fala da mente, ele fala do corpo, ou seja, a totalidade da sua vida. Uma das formas é servindo ao próximo, amando uns aos outros, como a Bíblia diz. Que o Senhor nos ensine a isso. Você depois deve praticar, ler mais esses textos e pedir a Deus. Eu vou te recomendar fazer o seguinte: pegue em cada momento desse, veja cada texto desse, em cada momento, o que é que precisa, o que é que você falta em você ainda, e peça a Deus que lhe ajude nisso, que te auxilie, que o Espírito Santo te auxilie nisso, para que você saia desse momento de uma vida de práticas antigas, práticas do velho homem, prática de pessoas que ainda não se converteram, e você comece a mudar a sua mente. Mudar a mente, renovação da mente, passa por todas as áreas da vida, não é só uma área. Não é só o culto público, não é só o fervor dentro de quatro paredes da igreja, não é só fervor cantando, mas é um fervor que sai pelos poros da nossa vida, porque é um fervor que é prático, que as pessoas veem e dizem, esse daí é um servo de Cristo, essa daí é uma serva de Cristo. A gente percebe neles sabedoria, a gente percebe neles humildade, a gente percebe nele um serviço, a gente percebe a caridade, a paciência, a perseverança na oração, tudo. Você consegue enxergar nessa pessoa alguém realmente que espelha, que reflete a imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor está nos burilando para nos transformarmos cada vez mais parecidos com a imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que mude o que precisa ser mudado na sua vida, que transforme a sua vida. Você que já é crente em Cristo Jesus, já se converteu, já passou pela justificação, agora sim, você é convidado por Paulo a renovar a sua mente, a ter um culto racional, é o culto da sua vida, das suas relações, neste momento, nessa relação com o próximo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua bendita graça e tua misericórdia. Suplicamos que tudo que foi falado nessa noite aqui
seja aplicado em nossas vidas. Transforme o que precisa ser transformado em nós, em cada um de nós. Olhe para o nosso coração, Senhor, e mude o que precisa ser mudado. Quantas coisas precisamos mudar, quantos erros e quantos pecados, ó Deus, nós cometemos. Mas nós suplicamos por Tua graça, suplicamos por Sua misericórdia, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, transforme a nossa mente cada dia mais. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor, pelo conhecimento e aprofundamento da Tua palavra, que pela prática das nossas vidas, o Senhor nos ajude. Ajude-nos, ó Deus, a servirmos uns aos outros, como a Tua palavra nos ensina. Nos ajude a sermos servos, como o Senhor Jesus veio e nos serviu e serve, ó Deus, a Tua igreja. Nós também, ó Deus, sejamos os Teus servos do Senhor, servindo o Senhor em todas as áreas da nossa vida. É o que nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo.